Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra no culto de hoje. Chamamos bem-vindos também nossos visitantes, sintam-se bem em nosso meio. Nós vamos hoje ter o texto de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz que somos sal da terra e luz do mundo. Os hinos, as leituras e também a reflexão, a mensagem que nós vamos ter vão nos remeter a este tema, a este assunto. Nós cantaremos o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor. Os hinos serão anunciados e projetados. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Aos que puderem ficar em pé, os convido para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Queremos confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão. Fazemos isso orando juntos, dizendo: onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades que compliquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Como ministro da palavra, anuncio, por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, o perdão que Ele dá por meio da sua morte na cruz. Portanto, lhes declaro, em nome de Deus, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Louvamos a Deus com o Salmo 112, os versículos 1 a 9. Nós vamos fazer a leitura deste salmo de forma responsiva, de forma alternada. O pastor lê um versículo e a congregação responde lendo o outro. Salmo 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que cantaremos: Sede luz do mundo. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Cedo sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem,
dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. A leitura do Antigo Testamento, que está em Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 10, onde traz uma amostra, um exemplo, inclusive, da incoerência de ouvir a palavra e não segui-la, de adorar a Deus de um jeito que ele não gostaria, que ele não espera. Ouvimos então esta leitura que o seu Ayrton vai fazer, de Isaías 58, 3 a 10. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns os outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com esse tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Até aqui a leitura. Obrigado, seu Ayrton. Cantaremos o próximo hino. Os que amam
A leitura do Evangelho, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Aqueles que puderem e quiserem ficar em pé, os convido para acompanharmos a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor, conforme Mateus 5, 13 a 16. Jesus diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os que vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino que nos fala a respeito desta leitura do Evangelho que acabamos de ouvir.
Jesus o Redentor. Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, com base nos textos que nós ouvimos hoje, o Salmo, Isaías 58 e também, principalmente, o texto de Mateus capítulo 5, que aí está resumido e desenhado, inclusive, Jesus diz, usando uma comparação, vocês, eu, nós, somos sal, somos luz. E aí, nessa comparação de Jesus, ele fala que o sal tem uma função, ele tem um papel muito importante, senão ele é inútil, ele não serve para nada, ele pode ser jogado fora. Lembrando, quem que é o sal mesmo? Somos nós, os filhos de Deus. Para que serve o sal? Vocês devem ter usado o sal hoje, né? Às vezes a gente lembra do sal quando a gente não coloca o sal na comida, né? Ah, que comida bem esquisita, né? Aí a gente lembra do sal. Ou o sal faz toda uma diferença na hora de ser usado na culinária, na comida. Ela dá todo um sabor especial. E olha só, é um punhadinho só. E tipo, lembrando quem é o sal? São as pessoas que creem, que têm a fé em Jesus. Imagina, talvez assim, um ambiente, uma escola, na sala de aula, para quem é aluno, ou no seu trabalho, tem outras pessoas na volta, ou até na sua vizinhança. Será que um cristão, um filho de Deus, faz diferença naquele ambiente? A resposta é sim. E é isso que Jesus quer dizer. Você é sal. Você está ali naquele ambiente para misturar e inclusive influenciar outras pessoas com as suas ações, com o seu jeito de ser, com as suas palavras, com a sua fé cristã. Senão o sal, se ele não tempera, ele é inútil, não serve para nada. Então, o que Jesus está ensinando é que ali no ambiente onde nós estamos, como filhos de Deus, como cristãos, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso viver, nós temperamos outras pessoas com o nosso amor, com a nossa fé, com as coisas boas que fazemos. O sal também serve para conservar. Aqui em cima é para ser um bacalhau, né? Bacalhau é bem salgado, quem prepara bacalhau tem que tirar bastante o sal, né? Mas o sal é colocado ali para conservar, né? E aqui embaixo é para ser charque, carne salgada, né? Que é secada no sol com bastante sal. O sal ajuda a conservar. Tinha um período, eu me lembro da minha avó, quando eu ia na casa dela no interior, não tinha geladeira. Então a carne ela era salgada, para durar mais tempo. Então, lembrando, o sal serve então para conservar. Quem é o sal? Sim, lembramos que somos nós, os filhos de Deus, os cristãos. Então, por meio do sal, também tem uma conservação, inclusive da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Porque talvez
em alguns momentos podemos achar que é de um jeito ou do nosso jeito, e até inclusive muitas vezes acontece que muitos seguem os achismos. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Não, tem a palavra de Deus, que é a fonte para que possamos assim manter conservada a pregação da palavra. É uma coerência, é algo que está justamente encaixado daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus e vivenciamos na nossa vida. E esta vivência, ela ajuda também a conservar a doutrina sã. Serve para curar, né? O sal, hoje a gente tem bastante medicamentos, né? Mas o sal também serve como antisséptico, né? Para uma salmoura, né? Para a gente curar algum ferimento, né? Basta a gente se cortar um pouquinho, né? E aí pega um salzinho ali, dá uma ardida. Mas aquela ardência, né? De certa forma, significa que aquele sal está cumprindo o seu papel. Ele cura. Ele melhora aquela situação. Então, como assim? Lembrando quem é o sal? Sim, são os filhos de Deus. São aqueles que professam a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são o sal, que ajudam a curar por meio do seu amor, do seu testemunho, do seu cuidado, outras pessoas que talvez estejam doentes, ou seja, doentes de duas formas: afastadas da palavra de Deus, espiritualmente doentes, como também fisicamente doentes. Sim, a gente tem pessoas doentes fisicamente ao nosso redor, conhecidos, familiares, que precisam dos nossos cuidados. Também desconhecidos, que podemos cuidar deles. Então, assim, vivenciando esta fé, esse amor de Deus para com o próximo, exercemos essa função do sal, que é de cuidar uns dos outros. Também diz Jesus no texto de hoje que somos luz para o mundo. Agora ainda está um pouquinho claro, não escureceu bem ainda, mas se a gente apagasse as luzes aqui, ia ficar complicado de enxergar. E se a gente apagasse todas as luzes, ainda ficariam as velas acesas aqui. E elas iriam ajudar a iluminar, mesmo sendo uma velinha ou duas velas com pouca luminosidade. Jesus usa essa comparação dizendo que você é luz para o mundo. Sim, assim como o sal, somos luz ali naquele ambiente, ali onde que vivemos. A gente poderia usar uma comparação assim: todos vocês, todos nós aqui presentes, pela fé que temos em Cristo, somos luz para o mundo. Aqui é uma concentração de luz. É como se pegássemos, não sei quantas pessoas tem aqui, mas cada uma fosse uma vela, ia dar uma chama bem grande. Ou cada um fosse uma lâmpada, ou ligasse a sua lanterna do celular, ia dar uma luminosidade muito grande. Mas depois nós vamos sair daqui, cada um vai para um ambiente onde talvez não tenha essa luz, seja um ambiente escuro. Você vai para o mundo, e ali você vai ser luz para o mundo. Vai iluminar aquele ambiente. De que forma? Pela forma que Deus age em você. É importante assim lembrarmos que uma lâmpada, ela está ligada, está por um fio, está conectada a uma fonte geradora de energia. Então, se você e eu somos luz para o mundo, nós somos lâmpada, né, que ilumina. Esta lâmpada está conectada a algo. Quem é que ilumina a nossa vida?
Lembro aqui as palavras do catecismo, né, do terceiro artigo, da explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico. Vamos ler juntos para relembrar? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Exatamente isso. Nós estamos ligados, conectados a Jesus pela fé, pela palavra. Jesus que é a luz do mundo, Jesus que veio iluminar este mundo através das suas ações, das suas palavras e principalmente do seu amor. E nós estamos pela fé conectados, a fé que recebemos no batismo, fé que recebemos na palavra que agora estamos ouvindo, estamos meditando, palavra que está também na Santa Ceia, onde o próprio Jesus estará conosco e ela nos ilumina. E é interessante termos esta consciência que é Deus agindo através de nós. Quando demonstramos boas ações a outras pessoas, não é para a gente aparecer, para a gente ficar exibido, orgulhoso, mas é para Deus aparecer, para Jesus aparecer, através das nossas ações. Vede como se amam aqueles cristãos e como eles demonstram este amor aos outros. É isso que deve ficar marcado na nossa vida. E aí essa conexão, ela vem através da palavra de Deus. Quanto mais conectados nós estamos à palavra de Deus, vindo aos cultos, lendo a Bíblia em casa, meditando nela, mais Deus vai fortalecer a fé, mais a luz será luminosa, a luz de Cristo para outras pessoas através de nós. O contrário também acontece. Se a gente não se conectar, fica apagado. Essa luz vai diminuindo, vai apagando e não vai iluminar nada. E assim como o sal, ele perde a sua função, é inútil, não serve para nada. O cristão nasceu para brilhar, para iluminar, através do amor a outras pessoas. Isso quer dizer que quando estamos ligados à palavra de Deus, Deus está conectado a nós pela fé e assim somos luz para o mundo. Lá em Êxodo capítulo 34 tem essa cena muito interessante no Antigo Testamento, que Moisés subiu o monte Sinai e ele não podia ver Deus face a face, ficou até numa fenda. E aí então Deus passou por ali e a glória resplandeceu sobre ele. E quando Moisés desceu o monte Sinai, o rosto dele brilhava. Assim, ele até tinha que usar um véu para esconder, porque as pessoas não paravam de olhar para ele. Ou seja, quanto mais próximo estamos de Deus, da sua palavra, Ele vai nos iluminar com o seu perdão, com o seu amor, com a sua companhia, vai nos dar forças, vai nos dar coragem, e esta luz inevitavelmente vai resplandecer e aparecer na vida de outros. Eles vão observar, eles vão perceber. Você tem algo diferente. O que é isso? E aí você pode dizer, talvez seja a fé que eu tenho em Jesus. Mas isso não é para a gente ficar se exibindo, se vangloriando. É para que Cristo apareça através de nós na vida de outras pessoas. E assim, lá no texto que nós lemos hoje, ele conclui com estas palavras: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem
e louvem o Pai de vocês que está no céu. É interessante assim, sempre pensar a forma contrária do que está sendo dito, né? Se a gente não é luz, não ilumina, a gente não vai glorificar a Deus. Pelo contrário, vai mostrar a escuridão que há em nós, as trevas que há dentro de nós. Mas Deus, por meio de Jesus, vem nos tirar das trevas para a sua gloriosa luz, maravilhosa luz. E esta luz resplandece através dos filhos de Deus, através da sua igreja, através de todos nós. A gente poderia usar essa palavra, coerência. A gente conhecemos uma frase que diz assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Às vezes a gente diz algumas coisas e acaba agindo de outro jeito bem diferente. Isso é incoerência, não combina, né? Mas se eu sou cristão, leio a Bíblia, a palavra de Deus, ela quer me orientar, me dirigir, me mostrar um caminho para seguir. Mas eu resisto e quero seguir o meu próprio caminho, a minha própria vontade, o meu próprio jeito. Até inclusive muitas vezes contrariando aquilo que a Bíblia nos ensina. E isso é incoerência. O cristão, por sua vez, tem uma vida coerente. Esse exemplo lá de Isaías 58, lá Deus chama a atenção do povo de Israel, puxa a orelha deles. Eles vão ao templo e fazem jejum e tantas outras coisas, mas é só tipo da boca para fora. É só um costume, é só um jeito. E aí ele é denunciado Deus denuncia o povo através daquilo que Isaías registra, dizendo: na prática, na vida de vocês fazem outras coisas que não são boas. E aí depois vem na igreja fazer jejum, vem no templo jejuar. Isso não combina, isso não está certo. E ali então ele traz uma série de orientações, né? Dizendo assim: olha, solte aqueles que foram presos injustamente, cuidem dos oprimidos, solte aqueles que estão em escravidão, ajudem os pobres, dê alimentos, dê roupas. Ou seja, ele dá uma série de exemplos daquilo que é coerente, referente à fé que temos em Deus e como isso reflete na nossa vida diária, de amor ao nosso próximo. E assim, também damos glórias a Deus através da nossa vida. Sendo assim, para concluir, lembrando o primeiro slide, sendo luz, sendo sal para o mundo. Que Deus haja através de nós para este propósito, e assim possamos dar glórias a Deus e testemunhar o seu nome. Que assim seja, em nome de Cristo. Amém. Como de costume, vamos trazer as nossas ofertas de gratidão. Enquanto isso, nós vamos ouvir uma canção. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor.
fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebrem. Nós vamos fazer oração. Na oração nós vamos incluir que os pedidos pela dona Justina Mittmann, a dona Dorli Krause, a Nelly Frank, que estão passando por problemas de saúde. Também o seu Roberto Maus pede oração pela sua tia Liane Wildemann, que se encontra na UTI. Os médicos ainda não sabem o que ela tem, mas incluímos ela em oração. Também oramos pelos aniversariantes desta última semana. No dia 31, o Leandro Bauer Câmara e Sarah Hartmann. No dia 2, o Davi Georg Koch. Dia 3, o Dalto Soni, a Franciele Palácio e o Otávio Gomes Pereira. E no dia 5, a Nelly Frank. Também queremos lembrar, inclusive marcamos para amanhã, de manhã, no culto que vamos ter aqui na congregação, vamos lembrar os falecidos, a dona Alice Maria Bauer, que faleceu no dia 9 de janeiro, e também vamos lembrar o seu Rudy Martin Bauer, que faleceu no dia 16 de janeiro. Então queremos também incluí-los na oração agora neste momento, e aqueles que puderem ficar em pé, os convido e falamos com Deus em oração. Bondoso Pai Celestial, a Tua palavra nos renova e nos traz alegria, nos fortalece, nos consola e nos ilumina, dando a fé verdadeira em Teu Filho Jesus. Te louvamos por entregares o Teu Filho em nosso favor, para nos dar perdão e salvação. Como também o Senhor, que tem todo o poder, que é o Senhor da criação, louvamos por nos cuidar e dar tudo o que precisamos. E te pedimos também para que abençoe a todos que estão de aniversário nesta última semana e os abençoe ricamente com seus familiares. E aqueles que estão enfermos, que o Senhor conceda saúde, que estabeleça a saúde de cada um deles. Consola aos que estão enlutados. Especialmente queremos lembrar os familiares da dona Alice Bauer e também do seu Rudy Bauer. Conforta todos eles e os mantenha firmes na fé em Jesus. Esteja presente também na vida de todos nós, abençoando-nos no estudo, no trabalho, no lazer. Abençoa a nossa família, abençoa a Tua igreja. Te pedimos, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados.
Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Distribuição da Santa Ceia vamos fazer como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado dos fundos para a frente, indo pelo centro, voltando pelas laterais. Venham porque tudo está pronto. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Graças dou. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está.
ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, querido Deus, por tua palavra que ouvimos, a Santa Ceia que recebemos, e assim também o Senhor nos dá perdão dos pecados, fortalecimento na fé em Cristo e também para a vida eterna. Que este também aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Que assim como ouvimos na mensagem e nas leituras bíblicas de hoje, que através da tua palavra e da Santa Ceia o Senhor nos fortaleça a fé para sermos sal e luz para o mundo, através das nossas ações, das nossas palavras, e assim possamos testemunhar o teu amor e a tua salvação. Em nome de Cristo, o teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?